E aí, meus amores, tudo jóia? Estou eu aqui novamente para a gente iniciar o outro episódio da série Classe de Palavras, né? Eu disse que Fabrício ele foi um menino muito astuto, ele pediu logo um conteúdo gigantesco. E se ligue que esse conteúdo vai ficar aqui gravado porque eu sei que você, no 7º ano, vê Classe de Palavras, no 9º ano vê Classe de Palavras e no 2º ano, ou seja, 2ª série do ensino médio, você vê Classe de Palavras. Então, a nossa aula de hoje nada mais é que sobre artigo. Procedendo na modalidade de vocês vão aprender e vão direcionar o meu já dá muito like, já compartilha, já bota lá, clica nesse sininho que tá aparecendo aí para que você tenha todas as notificações das minhas aulas aqui no YouTube. Compartilha para quantas pessoas vocês quiserem, porque esse vídeo ele é útil sim. E aí, a gente vem hoje de uma leva, né, de vídeo introdutório, falando o que é classe de palavras, falando sobre substantivo, sobre adjetivo, e a gente chega agora no artigo. Bom, quando a gente fala a palavra artigo, automaticamente a gente se remete lá na tia do 6º ano, da 6ª série antiga, que ensinava pra gente apenas isso. Olha, meus queridos, vocês vão aprender sobre artigos. Os artigos são definidos, o, a, os, as, indefinidos, um, uma, uns, umas. Vocês estão lembrados disso? Pois é, foi assim que eu aprendi também. Porém, quando a gente pensa em classe de palavras e na representatividade dessa palavra dentro de um texto, a gente tem que entender que a finalidade do artigo é anteceder um substantivo. Ou seja, todas as palavras que antes dela vier um artigo, essas palavras automaticamente serão classificadas de substantivo. Então, professora Elidiane, qual é a principal função do artigo? A principal função do artigo é, já anota aí, substanciar ou substantivar as palavras. Olha só, o artigo ele é tão importante num texto que apenas ele troca totalmente o sentido semântico do que você está lendo. Quer ver? Se eu digo assim, o garoto chegou cedo. Isso indica que você sabe quem é o garoto. Agora, se eu digo assim, um garoto chegou cedo, isso indica que pode ser qualquer garoto. E aí, na sua interpretação de texto, você tem que ter nítido isso aqui. Então, o artigo é a palavra que vai substantivar palavras e que ele tem uma característica de determinar qual é o artigo ou indeterminar o artigo. Então, os artigos, eles são, já anota aí na sua agenda, no seu caderno, os artigos, eles acompanham os substantivos. Já que eles acompanham os substantivos, eles também podem, essa palavra que eu usei, ó, substantivar. Não vai dar aqui? Ó, substantivar as palavras. Então, olha aqui, se eu falo assim, desculpa aí, Ângela vai cantar na orquestra, com a orquestra. Ângela vai cantar. Eu tenho cantar, que é um verbo no infinitivo, ele termina com R. Mas, se eu pego esse cantar e coloco assim, ó, o cantar de Ângela é bonito. Observem, esse cantar, que na frase anterior era um verbo, ele passa a ser, nesta frase, um substantivo. Por quê, professora? Porque eu tenho, antes desse cantar,
o artigo o. E artigos, eles servem para substantivar palavras. Quer ver outro exemplo? João é belo. Se eu coloco o belo, que está lá na função de adjetivo, se eu pego e coloco o belo chegou cedo, esse belo, ele passa a ser um substantivo. Então, gente, artigo, ele é uma palavrinha monossilábica que torna o texto diferente de acordo com o uso. Qual artigo que eu usei? Se eu usei os artigos definidos, o, a, os e as, eu entendo que esses artigos, eles vão determinar o substantivo. E aí eu sei quem é aquele substantivo. A menina chegou é diferente de uma menina chegou. E aí eu tenho os artigos indefinidos, que é um ou uns, uma ou umas. Então, essa aula, ela é bastante curta, porque o artigo, assim como o significado, assim como as palavrinhas, eles são curtos, essa aula também é curta, mas é de grande significado. Percebam que dentro de um texto, o artigo, ele muda totalmente o sentido. E aí, a gente tem que levar dessa aula, porque isso vale para concurso público, que o ele substantiva qualquer palavra, qualquer outra classe gramatical. Se é verbo cantar, eu coloco um o cantar, esse cantar, ele deixa de ser verbo e passa a ser substantivo naquela ocorrência. Outra coisa, lembrando sempre, artigos definidos, o, a, os, as determinam. E artigos indefinidos indeterminam, ou seja, eu tenho aquele artigo ele vai dizer que aquele substantivo é um qualquer menino ou qualquer garoto. Um menino, uma menina é diferente de o menino, a menina. Ok? Então é isso. Artigo. Ficamos por aqui. Já curte esta aula, já compartilha e já marcou o sininho? Marca o sininho, porque essa série ela é longa. Nós estudamos até agora substantivo, adjetivo e artigo. São 10 classes gramaticais, faltam 7 aulas. Fique com Deus e a gente volta na próxima aula.